Milionário estéril descobre que menina virgem sustenta seu filho nos últimos dias. Ricardo nunca imaginou que sua vida de luxo escondia um vazio tão profundo. Em meio à selva de concreto de São Paulo, cercado por arranha-céus, luzes neon e festas intermináveis, era conhecido como o dono do dinheiro que comprava qualquer coisa, menos a simples alegria de ser pai. A notícia da sua impotência havia corroído seus dias, transformando-o em uma sombra que vagava pelas festas, bebendo para afogar a solidão que mordia mais que qualquer dor física. Mas tudo mudou numa quarta-feira cinza e chuvosa, quando o diagnóstico veio como um soco no estômago: câncer em estágio terminal. O mundo dele desabou em silêncio. O barulho da cidade estava longe, apagado diante da confirmação mórbida. Ricardo sentiu o coração apertar como nunca, suor escorrendo frio pela testa, enquanto a realidade esmagava seu peito. Ele estava preso. Seu tempo era curto e o remorso imenso. Foi então que apareceu. Clara carregava no ventre um bebê e acreditava com uma fé quase absurda que aquela criança era a ligação entre eles, um milagre que só a loucura ou o desespero explicariam. Diziam que ela era uma garota simples, mas sua aura tinha algo magnético, quase místico, que deixava qualquer um intrigado. Havia um segredo pesado, pendurado no brilho dos olhos dela, um passado sombrio, envolto em silêncio, que ameaçava quebrar o delicado equilíbrio daquela conexão tênue. Clara parecia dançar numa corda bamba, lutando entre a esperança de um futuro e a sombra de um trauma doloroso demais para falar em voz alta. Ricardo sentia cada palavra dela como um punhal cravado e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de encontrar alguma redenção antes do fim brutal que se anunciava. No frenesi da cidade que nunca dorme, os dois começaram a se envolver num vai e volta de segredos e desafios. Ricardo viu o fantasma de sua infância, uma figura paterna ausente, sonhos despedaçados, refletido no medo de perder. E o bebê, aquele ponto frágil de esperança, parecia cada vez mais um alvo. Na noite em que tudo mudou, a chuva martelava as janelas do apartamento de Ricardo. Ele e Clara estavam frente a frente, a respiração pesada, o silêncio envenenado carregado de palavras não ditas. De repente, um telefonema, uma voz fria e ameaçadora, revelações que apontavam para trás, para memórias enterradas que não os deixariam em paz. A angústia cresceu, o coração deles acelerou, mãos tremiam, e naquele momento ficou claro: o tempo não estava do lado deles. O que significa ser pai, se o relógio do destino apressa cada segundo? Quais fantasmas eles terão que enfrentar para proteger aquela promessa que já nasce carregada de dor? O que vai restar quando a tempestade finalmente passar? E enquanto a chuva continuava, cheia de perguntas no ar, Ricardo e Clara se olharam com a urgência de quem sabe que o próximo passo pode mudar tudo. Ou acabar com tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva parecia um tambor descompassado batendo nas janelas, enquanto Clara e Ricardo trocavam olhares tensos. O telefonema ainda ecoava na cabeça de Ricardo, como um eco maligno, uma sombra em forma de voz. O que a pessoa do outro lado queria? Ele sentiu a palma da mão suar. Sua respiração se acelerou. Clara interrompeu o silêncio. Ricardo, quem era? O que aconteceu? Sua voz estava entrecortada, cheia de urgência. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Mas tudo o que conseguia pensar era na ameaça, nas revelações que estavam por vir. Era
Era uma pessoa que sabe sobre nós, Clara. Alguém que conhecia meu pai. Ele disse, a voz falhando. Ao ouvir isso, Clara ficou pálida, como se um fantasma tivesse atravessado a sala. Ricardo nunca mencionara seu pai com tanta clareza. Ele disse que sabe sobre o bebê, que sabe da gente. Do que você está falando? O tom dela era uma mistura de medo e confusão. E enquanto ele tentava encontrar as palavras, uma batida firme na porta fez seus corações pararem. O som era mais um tapa, uma advertência. Clara segurou o braço dele. Seus olhos estavam arregalados. O que está acontecendo? Mas antes que pudesse responder, o cheiro de álcool e fumaça invadiu o ambiente. A entrada, cercada pela névoa do frio da noite. Era um dos antigos amigos de seu pai, alguém que preferiria esquecer. A voz dele era rouca e autoritária. Ricardo hesitou, seus instintos gritando para que se afastasse. Ao mesmo tempo, a necessidade de entender o que estava acontecendo era insuportável. Clara apertou a mão dele e as palavras de conforto dela secaram em sua boca quando aquele homem começou a falar. Seu pai estava envolvido em coisas mais profundas do que você imagina. A criança tem uma conexão que você nunca soube. Palavras ecoando, carregadas de significado, como se cada uma delas fosse um golpe. Ricardo ficou paralisado. Conexão? Que conexão? A expressão de Clara mudou para uma angústia terrível. Do que você está falando? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para o intruso. Seu pai teve uma relação com uma mulher muito especial. E essa mulher, o homem hesitou, olhando diretamente para Clara. É a mãe do seu filho. Ele nunca soube, porque ela desapareceu antes que ele pudesse descobrir a verdade. Mas agora, esta mulher voltou. A criança? Ela não é só uma criança. É a chave para um legado que seu pai deixou para trás. Os olhos de Ricardo se arregalaram. A revelação era como um punhal, cravado bem fundo. Clara estava pálida, com o olhar fixo em Ricardo, como se estivesse tentando decifrar o olhar dele, ou se proteger. Legado? Que legado? A voz dele saiu mais alta do que pretendia, mas o desespero corria por suas veias. O homem deu um passo à frente, a tensão no ar se intensificando. Um legado que envolve poder, dinheiro e muita dor. Você tem que decidir agora, Ricardo. O que vai fazer? A mente dele girou, como se o chão estivesse desaparecendo. Cada lembrança de seu pai, cada palavra nunca falada, cada segredo escondido. Tudo isso estava de volta, ameaçando engolir não só ele, mas Clara e o bebê que ela carregava, e a dúvida surgiu com uma força avassaladora. Era possível que Clara, a mulher que trouxe luz ao seu mundo, tivesse uma ligação tão profunda com sua história sombria? A chuva ainda caía, forte e irreprimível, misturando-se com a tempestade que se formava dentro dele. Ele olhou para Clara, buscando uma resposta, mas a resposta estava longe. E enquanto os relâmpagos iluminavam os rostos deles, a sensação de que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar tornou-se clara. Qual seria a próxima jogada no jogo implacável que seu destino havia desenhado? A chuva ainda caía, forte e incontrolável, misturando-se com a tempestade que se formava dentro de Ricardo. Ele olhou para Clara, buscando uma resposta, mas a expressão dela era de confusão e medo. O homem à sua frente era um fantasma de seu passado, mas agora parecia que tudo estava prestes a desabar. O que você quer dizer com herança? Ricardo perguntou, sua voz tremendo. O homem então deu um passo à frente, e o cheiro de cigarro e álcool o envolveu. A tensão no ar se tornava insuportável. Cada segundo parecia uma hora. Escuta, filho, seu pai tinha uma vida secreta. Ele se envolveu com pessoas perigosas. E essa infância que você pensa ter conhecido foi só a ponta do iceberg. A criança que Clara espera é muito mais do que você imagina. Se você não agir rápido, vai perder não só ela, mas pode ser que você perca sua própria vida. O coração de Ricardo disparou. O que você está tentando dizer? Ele mal podia acreditar nas palavras que saíam da boca daquele homem.
Era como se um pesadelo tivesse se materializado na frente dele. Ele fez inimigos que não se esquecem, que não perdoam. E o bebê é a única conexão que eles ainda têm com ele. Você precisa decidir se vai protegê-los ou se vai ficar aqui parado enquanto tudo isso desaba. Eu não vou deixar que nada aconteça com ela. Clara disse, sua voz agora firme, como uma rocha em meio à tempestade. A força dela surpreendeu Ricardo, um lampejo de coragem em um mar de medo. Você não entende. Eles estão sempre observando. O que o seu pai deixou para trás está de volta. E se você não se apressar para descobrir, pode ser tarde demais. O homem sussurrou, seu olhar mudando. Ricardo viu algo nos olhos dele. Algo como arrependimento. Mas o que isso significava? Mas quem são eles? Ricardo não conseguia articular a situação. Um mundo de segredos e mentiras. Um labirinto que parecia não ter saída. E então, algo mudou no ar. A porta atrás dele se abriu com um estrondo. Ricardo e Clara se viraram ao mesmo tempo. E seus cabelos se arrepiaram ao ver a figura familiar. Miguel, um amigo de longa data de Ricardo, mas cuja lealdade sempre parecia duvidosa. Você de novo? O que você está fazendo aqui? A incredulidade misturada com a raiva tomou conta dele. Miguel, com um olhar entorpecido por um passado que Ricardo queria esquecer, olhou diretamente para Clara. Você não entende, Ricardo. Isso vai ficar muito feio. Tem gente chegando, e não é só para conversar. Ele aproximou-se, e o olhar que trocou com Clara foi suficiente para que a tensão aumentasse. A conexão era palpável, como se segredos do passado começassem a se desenrolar. Espere. O que você sabe sobre tudo isso? Ricardo perguntou, sua voz subindo. Mas antes que Miguel pudesse responder, o barulho de motor e gritos abafados ecoaram do lado de fora. A realidade os cercava, e um sentimento de desespero tomou conta de todos. É hora de ir, Miguel gritou. Eles estão aqui. Os olhos de Clara estavam arregalados, o pânico tomando conta. Ricardo, precisamos sair agora. Ela puxou o braço dele, e sem saber para onde ir, ele hesitou. O homem que havia invadido seu apartamento começou a recuar, seus rostos agora pálidos. Vocês não têm escolha. O que está acontecendo agora é um resultado de decisões que seu pai tomou, e vocês dois. Ele teve que parar. O som de vidros quebrando ecoou pelas paredes. Decisões? Ricardo questionou, confuso. Ele estava no centro de algo que não compreendia. A única coisa que sabia era que sua vida tinha mudado completamente. O passado estava colidindo com o presente, e ele só tinha um caminho: sobreviver. Vão com ele, Clara gritou, empurrando Ricardo em direção a Miguel. Mas antes que pudessem se mover, a porta foi arrombada. Luzes ofuscantes invadiram o ambiente, e a imagem de homens armados se projetou na entrada. Olhares desesperados. A angústia se instalou. Quem são vocês? Ricardo gritou. Mas foi em vão. Eles avançaram e tudo se tornou um caos. Braços se agitando, gritos ensurdecedores, enquanto a chuva do lado de fora tornava a cena ainda mais surreal. Naquele momento, tudo o que Ricardo conhecia estava quebrado, e uma pergunta ecoava na sua mente. Até onde ele iria para proteger o que restava daquela família frágil, que ele nem sabia se tinha? A tempestade estava apenas começando. O rugido dos tiros e os gritos distantes cortaram o ar, fazendo o coração de Ricardo parar por um instante. A entrada estava tomada por homens armados, rostos cobertos, e a atmosfera se transformou em um turbilhão de adrenalina e terror. Clara agarrou sua mão com força, os olhos dela refletindo um pavor que ele jamais queria ver. Vá, agora! Miguel gritou, empurrando-os para o corredor enquanto os barulhos de violência ecoavam pela sala. Ricardo sentia a pressão na cabeça, o desespero se espalhando como fogo. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Mas uma coisa era clara: cada segundo contava. Os dois correram pelos corredores escuros. Cada sombra parecia um espectro. Mas mal haviam passado da porta quando um grito cortante ecoou atrás deles. Clara!
Ricardo virou-se ao ouvir seu nome sendo chamado. Apenas para ver Miguel ser puxado para dentro da sala, uma mão clara escorregando de seu braço. O som do impacto o fez hesitar, mas Clara puxou-o para a frente. Não podemos parar, ela gritou, embora seu olhar estivesse fixo na direção de Miguel. O desespero estava em seu tom. Ela sabia que algo estava errado. Algo que não envolvia apenas eles. Ricardo olhou para ela, como se tentasse buscar conforto em meio ao caos. Mas o que ele encontrou foi uma torrente de emoções. O último eco das palavras do homem que entrara em seu apartamento ecoou na mente dele. O bebê era mais do que apenas um filho. E agora, a revelação fez o sangue dele ferver. Clara, o que você sabe sobre a família do meu pai? Ele perguntou. Sua voz abafada pela corrida. Mas ela hesitou. A expressão dela era uma mistura de medo e confusão. Ricardo, Mas suas palavras foram cortadas por uma batida ensurdecedora. No fim do corredor, uma porta foi arrombada com um estrondo, revelando outra figura saindo das sombras. Alguém que eles não esperavam. O rosto dela era familiar, mas também fazia parte de um passado que Ricardo desejava esquecer. É você! Ele exclamou, sua voz agora carregada de uma mistura de surpresa e indignação. A mulher que agora estava diante deles, com os olhos cheios de ódio e dor, era Silvana, a melhor amiga de sua mãe. Por que você está fazendo isso? Clara perguntou, a voz agora mais firme. Silvana apenas riu, um riso sussurrante e sombrio. Você realmente não sabia? Ah, Ricardo, você sempre foi tão ingênuo. A frase caiu como um peso, moldando a ansiedade em algo insuportável. Que jogo é esse? Ricardo gritava agora. Silvana deu um passo adiante, e o olhar dela estava longe, como uma lâmina pronta para cortar. Você não deveria ter voltado. O legado que seu pai deixou não é só seu, é meu também. O mundo de Ricardo desmoronou. Ele olhou para Clara, que estava boquiaberta, e o nó na garganta dele se apertou ainda mais. O que você sabe sobre isso? Ele perguntou, a urgência fazendo sua voz tremer. Eu conheço o passado do seu pai. Conheço o poder que ele deixou. E a criança? Ela é a porta de entrada. Silvana continuou, aproximando-se de forma ameaçadora. E você, Ricardo? Você é o guardião. Você tem que decidir. Vai protegê-la ou vai deixar que tudo isso desmorone? A confusão tomou conta. O que ela disse vibrava em cada palavra enquanto flashes do passado dançavam como fantasmas na mente dele. E então, do ponto mais profundo de sua angústia, uma luz se acendeu. A conexão entre eles, o que ele achava que eram apenas riscos do passado, poderia ser algo mais sombrio. A verdade do próprio nome dela começava a se desenhar, como um quebra-cabeça. As palavras mudaram. Tudo se transformou. Silvana, você é irmã do meu pai? A revelação estourou no ar, e todos os olhares se fixaram nela. O silêncio se instalou, tenso e pesado, e a resposta dela poderia ser tudo ou nada. O tempo pareceu parar. O relógio dentro daqueles 4 muros rugiu em resposta aos pensamentos que passavam como relâmpagos. E agora, Ricardo, o que você vai fazer? A provocação no olhar dela era clara como a chuva que ainda caía lá fora. Não havia retorno. A tempestade não era só externa, era dentro deles. E as peças finais do quebra-cabeça prometiam um colapso ainda mais desgastante. Com a mente acelerada e o passado prestes a colidir com o presente, havia apenas uma saída. E Ricardo sabia. O que estava por vir poderia mudar tudo. Ricardo encarou Silvana, as palavras dela ecoando em sua mente como um sino a despedaçar a calma que restava. Você é irmã do meu pai? Ele mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que isso significava? O que mais ele não sabia? Silvana sorriu. Um sorriso sombrio que não chegava aos olhos. Sim, Ricardo, eu sou seu passado. E não apenas meu, você e eu temos muito em comum. O legado que ele deixou é nosso. Agora você pode decidir. Vai assumir essa responsabilidade ou vai continuar fugindo? O coração de Ricardo disparou. A intensidade das palavras dela fez sua cabeça girar. Ele virou-se para Clara,
que olhava para ele com uma mistura de medo e compreensão, como se cada nova peça do quebra-cabeça apenas aumentasse a confusão. Ricardo, o que está acontecendo? Clara sussurrou, agarrando-o. Mas antes que ele pudesse responder, o barulho dos tiros estourou novamente, e tudo se transformou em caos. O som violento foi acompanhado por vozes gritando da entrada do apartamento. O pânico tomou conta e as luzes brilhantes dos flashes de lanternas atravessaram a escuridão. Os homens armados estavam ali, avançando. Ricardo sentiu um frio na espinha. O instinto de proteção ativou todos os seus sentidos. Ele puxou Clara para perto. Mas quando olhou para trás, Silvana havia desaparecido na poeira do conflito, como uma sombra que se dissipava no ar. Vamos! Rápido! Gritou Miguel, que ainda estava ali, lutando para os manter de pé enquanto os outros se espalhavam em pânico. A adrenalina o impulsionou e eles correram pelo corredor, sem saber o que poderia esperar lá fora. Mas uma reviravolta inesperada aguardava. No momento em que saíram do prédio, um carro preto parou bruscamente e uma figura familiar saiu dele. Ricardo quase parou. Era seu pai, ou o que ele pensava ser seu pai. O homem que ele sempre acreditara ter morrido muitos anos atrás estava bem ali, os olhos frios e calculistas, observando a cena com um olhar de arrependimento inconfundível. Pai? A palavra escapou da boca de Ricardo, um sussurro de incredulidade. A imagem do homem que ele lembrava como uma memória distante agora desmoronava em uma nova realidade. Ricardo, você não entende. Foi tudo que o homem conseguiu articular antes de um grito cortante partir de Clara. Ela havia olhado para trás e testemunhado uma cena que ele não poderia imaginar. Silvana, a mulher que acabara de descobrir ser sua tia, estava sendo arrastada por um dos homens armados, pálida e com os olhos cheios. Ricardo viu a figura da mulher que ele achava que tinha o passado sob controle se transformar em um alvo na linha de frente de uma guerra familiar que ele nunca escolhera. Não! Ele gritou, tentando correr para Silvana, mas os braços de Miguel o seguraram. Temos que ir, Ricardo. Não podemos ficar. O olhar entre pai e filho, na intensidade daquele momento, triturou sua alma. Uma reviravolta após a outra. Era uma rede de segredos, de traições e de sangrentas revelações que não davam lugar ao arrependimento. O escopo da realidade estava mudando e cada pessoa à sua volta estava conectada de uma maneira que ele não podia compreender. Ricardo sentiu o chão tremer sob os pés, como se o mundo inteiro estivesse desmoronando. Ele olhou para Clara, sua pele pálida, os olhos suplicantes. Sabia que não podia deixar isso acabar assim. Que suas ações precisavam ser decisivas, mesmo que cada escolha o levasse mais fundo no buraco que seu pai havia cavado. Vamos! Ele rosnou, a urgência pulsando em sua voz, enquanto se lançava em direção a Silvana. Mas tudo que restava era o eco de seu grito desesperado, um som perdido na tempestade que parecia estar apenas começando. E no fundo, ele sentia uma única pergunta ressoar em sua mente. Até onde ele iria para descobrir a verdade sobre seu passado e proteger o futuro que estava nascendo? Ricardo se viu paralisado. Silvana, a mulher que se proclamara sua tia, havia desaparecido. E neste momento, a presença de seu pai estava tão opressora quanto a tempestade que ainda rugia do lado de fora. O coração dele pulsava, batendo como um tambor de guerra, enquanto os homens armados cercaram a entrada. Com um olhar, ele fez a transição de pai à figura que representava tudo o que ele detestava e temia. Você não deveria ter voltado. Isso não é mais o seu lugar. A voz do pai ecoou. Mas, no fundo, sabia que a resposta estava mais perto do que pensava. Clara olhou para ele, os olhos dela brilhando com a mesma determinação que sempre a caracterizara. Ricardo, o que devemos fazer? Era uma pergunta comum, mas agora carregava um peso extraordinário. A chuva continuava, mas o apuro deles estava longe de ser uma preocupação isolada. Havia muito a perder. O pai de Ricardo havia avançado um passo, aproximando-se. Você não entende, não sabe o que eles querem. As palavras dele carregavam um veneno sutil, e Ricardo não pôde deixar de se perguntar
se a tensão crescente era parte de um plano maquiavélico. Você é parte do legado, meu filho. Eles saberão que você ainda está aqui. Os homens armados interromperam os pensamentos de Ricardo com o barulho de um vidro quebrando atrás deles. Um tiro disparou, e a balística cortou o ar. O caos se instalou como sombra no ambiente, fazendo com que todos recuassem involuntariamente. Clara segurou a mão de Ricardo, alarmada, a respiração dela descompassada. Ele não podia deixá-la ali. O slogan em sua mente gritava: a proteção vem em primeiro lugar. Ricardo então deu um passo à frente, arremessando-se em direção ao problema. O corpo do pai, contra o dele, se tornou um novo campo de batalha. Se você realmente se importa comigo, então saia aqui e lute. Um segundo tiro ecoou, e foi então que algo inesperado aconteceu. No meio do caos, aquela figura familiar que tinha se desvanecido reapareceu. Mas não como Ricardo esperava. Era Silvana, com a expressão de quem havia finalmente encontrado seu propósito. E aquela expressão estava cheia de uma clareza elétrica. "Ricardo, escute!" ela gritou, e ele percebeu que não era mais a mulher vulnerável que tinha medo. Silvana estava mudada. "A verdade não é o que você está pensando. Meus laços com seu pai vão além do que você imagina." Ele hesitou, o chão se formando sob seus pés. Ela continuou, agora com uma intensidade que os fez parar. "A criança que Clara espera não é só uma criança. Ela é o verdadeiro legado, e o segredo que carregamos, o poder que está em jogo. Isso pode mudar tudo." As palavras dela pareciam ecoar na tempestade, um superlativo fresco, um peso insuportável. O mundo que Ricardo conhecia começou a fragmentar-se. Então, como um relâmpago em um céu nublado, Silvana revelou com firmeza: "Eu sou a mãe dela. Eu sou a razão de todas as conspirações e medos. Eu simplesmente não sabia, até agora." O eco das palavras mergulhou a sala em silêncio profundo. Clara ficou paralisada, a mão solta em direção a Ricardo, enquanto ele balançava entre a incredulidade e o horror. A revelação máxima não apenas transformava sua história, mas virava tudo o que eles acreditavam de cabeça para baixo. Os homens armados, o pai, as tensões familiares, tudo agora se conectava de uma maneira que era quase surreal. Enquanto Silvana olhava para ele com profundidade e dor, uma nova pergunta surgiu. Se a criança era o verdadeiro legado, o que isso significava para o futuro deles? E mais, quem eram realmente eles? A tempestade do lado de fora era nada comparado ao tumulto emocional que agora se formava dentro de Ricardo. Ele precisava agir rápido. Mas o que teria que sacrificar para descobrir a verdade? Clara deu um passo adiante. O olhar dela estava firme, como que despertando. "Precisamos sair, agora!" E naquele instante Ricardo sabia que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Mas a nova jornada estava se moldando em uma tapeçaria de segredos e revelações. O que mais estava escondido nas sombras? O tempo estava correndo. Ricardo sentiu a tensão no ar. A criança é o legado. Silvana havia acabado de pronunciar aquelas palavras, e a atmosfera estava pesada. Ele olhou para Clara, que parecia em choque, e então para o pai, que observava tudo com um olhar de desapontamento. O caos se intensificava com o barulho dos tiros no fundo, mas o verdadeiro terror estava diante dele. "Silvana, você não pode estar falando sério!" Ele gritou, o desespero saltando em sua voz. "Você não é a mãe do bebê." Ela se aproximou, os olhos brilhando com um brilho louco. "Eu sou a única que pode protegê-lo. Eles sabem que ele existe." A urgência na voz dela fazia com que as palavras soassem cada vez mais frenéticas, como se a verdade se tornasse uma arma. Algo na maneira como ela se movia fez Ricardo hesitar. Ele se lembrava de quanto tempo passou fugindo das sombras do passado. Agora, no entanto, o passado estava destruindo o futuro que ele tentava construir. Silvana, a única mulher que poderia trazer luz a toda aquela escuridão, parecia estar mergulhando em uma espiral perigosa. "Juntos, podemos fazer isso", Silvana insistiu, suas mãos tremendo ligeiramente, quase como se estivesse visualizando uma saída. "Podemos controlar o que está prestes a acontecer, mas precisamos da criança.
Ela é a chave, a única chave. Mas o que você realmente quer? Silvana, o que você deseja com tudo isso? Ricardo não conseguia disfarçar a frustração. Ele sentia que cada palavra dela estava repleta de uma intensidade que o deixava inquieto. Clara apertou a mão dele, e suas emoções misturadas criaram um nó no peito dele. E então, de repente, uma luz azul e vermelha tomou conta do ambiente. As sirenes da polícia quebraram a tensão da cena, e Ricardo percebeu a seriedade do momento. O que começara como uma conversa reveladora agora se tornava um verdadeiro campo de batalha. Era como se o mundo tivesse decidido que não podia mais encobrir os segredos da família dele. "Estamos cercados", Miguel gritou, alertando a todos. A adrenalina explodiu e Ricardo percebeu que o tempo estava se esgotando. O pai dele, que sempre estivera a um passo de distância, agora parecia um aliado. Mas a dúvida ainda pairava no ar. Quem era realmente seu inimigo? "Clara, precisamos ir!" ele exclamou, puxando-a pelo braço. Mas antes que pudessem dar um passo, uma voz ecoou na escuridão. "Não se movam!" Uma figura robusta apareceu na entrada do corredor, a luz das lanternas iluminando a silhueta de um policial. Ele tinha um olhar ameaçador. E Ricardo soube que o que estava prestes a acontecer mudaria a vida deles para sempre. "Silvana, você está presa!" O policial gritou e tudo pareceu se congelar. Olhos arregalados, bocas abertas. Silvana olhou para trás, a expressão dela mudando rapidamente de alucinada para aterrorizada. "É você quem está atrás de tudo isso?" Mas antes que ela pudesse explicar mais, um tiro ecoou. O som triste e agudo reverberou pelo corredor, e a cena se desdobrou em um instante angustiante. O impacto atingiu o policial e ele caiu ao chão, a expressão de surpresa marcando seu rosto. O mundo desabou. As sirenes que antes pareciam distantes tornaram-se realidade. A cada segundo, a confusão aumentava e o verdadeiro horror se revelava. A polêmica que cercava a vida de Ricardo se projetava em uma nova forma. Silvana não era apenas uma peça do quebra-cabeça. Agora era a resposta para todas as perguntas sem resposta. "Não!" Ricardo gritou, enquanto ela se curvava em direção ao corpo do policial, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A culpa. A raiva e a confusão se reuniam em um furacão de emoções descontroladas. O que ela havia se tornado? E naquele momento ele entendeu. Silvana não é apenas uma vítima por trás de uma história de dor. Ela sempre foi a vilã. O que ele pensava conhecer sobre sua família se desmoronava sob o peso dessa revelação. O que mais ela ainda escondia? "Vá, agora!" Clara gritou, puxando para a porta. Mas, no fundo, Ricardo estava paralisado. A conexão entre eles, antes clara, agora era uma armadilha. Ele precisava decidir, seguir Clara ou enfrentar as sombras que se espalhavam diante dele. Talvez pela última vez. As sirenes estavam cada vez mais próximas, e tudo estava em jogo. O que faria a seguir poderia mudar tudo novamente. Ele estava prestes a entrar em um novo caos, e a única certeza que tinha era que nada seria como antes. Ricardo estava paralisado. A revelação de Silvana ecoava em seus pensamentos, agitando uma tempestade ainda mais forte dentro dele. Clara o puxou, mas ele estava preso no momento. "Clara, o que estamos fazendo?" perguntou, inquieto com a intensidade do desespero. Os barulhos da sirene se aproximavam, e a adrenalina fazia seu coração disparar. Mas a necessidade de entender o que estava acontecendo o mantinha imóvel. Silvana, agora em estado de urgência, se aproximou dele. "Você precisa entender. Ricardo, os outros, eles estão vindo atrás de você e de sua família. Precisamos agir rápido." A fragilidade nas palavras dela trazia um tom de verdade a seu discurso, uma sinceridade quase desesperada que ressoava em seu peito. "Quem são os outros?" A pergunta escapou de seus lábios com um ceticismo que ele não conseguia controlar. As luzes da cidade piscavam pela janela, refletindo na expressão angustiada de Clara. Ela estava tão assustada quanto ele, e nas profundezas de sua alma, ele sabia que tinham que sair dali.
mas a incerteza deles os aprisionava ainda mais. De repente o estrondo ressoou. A porta foi aberta com violência, espalhando uma onda de desespero. Uma figura robusta apareceu, um homem bem vestido, com um olhar frio que Ricardo reconheceu com horror. Era Eduardo, o advogado da família, alguém que ele sempre considerou como um aliado, mas agora parecia mais uma ameaça do que nunca. "Silvana, o que você fez?" Eduardo gritou, e seu olhar cortante se voltou para Ricardo. "Você não deveria estar aqui. Eu não vou deixar que você machuque mais ninguém." Silvana gritou, e Ricardo viu uma centelha de coragem em seus olhos, uma luta que ele não esperava dela. Mas a ameaça parecia maior agora. Enquanto os dois homens trocavam olhares carregados de desencanto, uma nova onda de pânico assolou o ambiente. "Silvana, precisamos de uma saída." Ele se virou, mas Clara já estava puxando na direção oposta. "Ricardo, agora, venha!" Ela estava determinada, mas o coração dele, dividido entre a família que tentava salvar e a nova verdade que se desenrolava, estava em rota de colisão. Ao seguir Clara, ele sentiu uma forte pressão no peito. Eduardo fez um movimento brusco, e a mão dele alcançou algo na cintura. O som de uma arma sendo engatilhada cortou o ar. Um frio percorreu a espinha de Ricardo. Instintivamente ele agarrou Clara, pondo-se em frente a ela. "Pare!" ele gritou. A urgência da necessidade de proteger sua família ofuscava a razão. "Esta é a única maneira de consertar tudo." Eduardo explodiu, seu olhar determinado, e foi nesse momento que tudo desmoronou. Um tiro ecoou, quebrando a tensão do momento. Mas para o horror de Ricardo, não era direcionado a ele ou a Silvana. O corpo de Clara caiu lentamente, como se estivesse flutuando, antes de atingir o chão. O olhar dela agora vazio. Ricardo ficou paralisado, o tempo se arrastando ao redor dele. "Não, Clara!" A dor explodiu em seu coração como uma bomba. Os olhos de Silvana se arregalaram em choque, mas mais do que isso, havia algo poderoso e inexplicável que a cercava. "O que você fez?" Ela sussurrou, mas Eduardo estava em outro mundo, consumido por um plano que se desenrolava ao seu redor. Ricardo se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A verdade que ele havia ignorado durante todo aquele tempo começava a ficar clara. Clara não era apenas uma vítima. Ela estava no centro de tudo. E antes que ele pudesse processar a dor, o restante da verdade se desenrolou em sua mente como um relâmpago nas nuvens. Olhando para Silvana, ele entendia agora. O bebê era a chave, não apenas um legado, mas uma conexão entre eles. A conexão que fez Clara ser quem ela era. Ricardo sentiu como se as paredes estivessem se fechando. "Você sabia?" Ele virou-se para Silvana, as peças do quebra-cabeça se encaixando em sua mente. "Você sabia quem Clara realmente era?" O desespero se transformou em ira, e a confusão em um desejo avassalador de entender. Era para ser diferente. Silvana começou a explicar, mas o choque da verdade ressoava como um eco veemente em sua mente. A vida que ele pensava ter se precipitava em frangalhos. A conexão que tinha com Clara nunca foi apenas amor, mas algo mais profundo que transcende a própria narrativa que ele havia construído. Só havia uma pergunta em sua mente: até onde aquela teia de segredos e mentiras iria levá-lo? E enquanto olhava para o corpo de Clara, a vida se esvaindo, o futuro que ainda poderia existir parecia mais distante do que nunca. Naquele momento, Ricardo percebeu que a batalha estava longe de terminar, e que a verdade, ao invés de libertar, poderia aprisioná-lo ainda mais. Ricardo sentiu o mundo. O corpo de Clara caía, e o tempo parecia desacelerar. Ele estava em choque, agarrado a uma realidade que se fragmentava. Silvana, a mulher que acabara de descobrir que era sua tia, ainda estava ali, mas agora parecia uma sombra distante. Cada palavra sua se perdendo em um turbilhão de emoções. "Clara, não, por favor." O desespero ecoava em sua voz. Ele se ajoelhou ao lado dela. Seus dedos tremiam ao tocar em seu rosto pálido. O sangue se espalhava pelo chão, manchando o que deveria ser um momento de união, uma ligação inquebrantável entre os dois.
O medo e a dor tomaram conta de seu corpo, como correntes pesadas. Mas durante aquele momento de agonia, algo milagroso aconteceu. Clara abriu lentamente os olhos. Um brilho tênue, mas insistente, resplandecia em seu olhar. Ricardo, a voz dela era um sussurro frágil. E eu não posso. O coração dele disparou. Ele segurou sua mão, tentando transmitir força e esperança. Eu tô aqui, amor. Vamos sair juntos. Você vai ficar bem. Mas enquanto falava, ele se lembrou da pergunta que havia feito a Silvana. A verdade parecia se misturar com o caos que o cercava. Que realmente estava em jogo? Antes que pudesse processar tudo, Eduardo, ainda com a arma em punho, se aproximou. O olhar dele estava fixo em Clara, como se ferro e fogo pulsassem em sua voz quando ele gritou. Silvana, você não deveria ter feito isso. Agora você sabe que não pode escapar. A hostilidade se espalhou pela sala como um gás venenoso. O corpo de Clara tremeu e a intensidade de sua dor fez com que Ricardo sentisse uma onda de desespero invadir sua mente. Eduardo, não faça isso! Ele se levantou, usando todo o seu corpo para proteger Clara, que mal conseguia se manter consciente. As palavras saíam de sua boca como flechas. Ela não é a inimiga. Mas antes que a discussão pudesse se aprofundar, outra figura surgiu no fundo do corredor. Era Miguel, a expressão dele uma mistura de alívio e horror. O que aconteceu? Ele viu Clara, mas o desespero não tinha lugar nas perguntas que faziam o sangue de Ricardo ferver. Precisamos sair, Miguel, agora! O pedido saiu como um grito, enquanto os homens armados começavam a se mover em direção a eles. Mas nesse instante, uma explosão de luz explodiu na entrada. A porta foi arrombada mais uma vez e uma figura familiar surgiu, a mãe de Ricardo. Para! Todos vocês! Abaixem as armas! O tom dela era feroz e inegociável, e o mundo pareceu desacelerar novamente. Ricardo não acreditou no que estava vendo. Ela não havia sido vista há anos. O que ela estava fazendo ali? Você não pode estar aqui, mãe. Sua voz tremeu, uma mistura de choque e alegria. O passado que havia procurado por tanto tempo estava finalmente diante dele. Mas a cena estava estragada. Todo o caos pulsando ao redor deles como um vendaval. Ricardo, eu sou a única que pode salvar todos vocês. Ela se adiantou, e Eduardo hesitou. Eu sei mais do que você imagina. Cada palavra cortava o ar como uma lâmina afiada. Um silêncio sepulcral tomou conta. O que é aquilo? A verdadeira razão daquela luta? No fundo, os olhos de Clara ainda brilhavam com fraqueza, mas a luz estava se apagando devagar. Ele não podia deixar que isso acontecesse. Mãe, o que você sabe? Ele implorou, mas a resposta não viria fácil. Não é só o legado do seu pai. É mais do que você pode imaginar. Silvana, ela é parte disso. Uma parte maior, muito maior do que todos nós sabemos. O tempo parecia parar novamente e em um instante, tudo mudou. Eduardo, com a arma hesitante, ajustou seu olhar para Silvana. Você não pode fazer isso. Você sabe que todos nós estamos em perigo. Mas quando ele falou, uma expressão de medo cruzou o rosto dele. Calem-se, Silvana gritou, e a intensidade assustadora de sua voz fez todos emudecerem. Vocês não entendem a profundidade disso. O que está em jogo não é apenas poder e dinheiro. É a nossa sobrevivência. Mas antes que mais alguma palavra pudesse ser dita, uma explosão de vidro cortou o ar. Um disparo. Desta vez, o tiro não veio de Eduardo, mas de uma janela quebrada. Ricardo se virou rapidamente, e o som de balas rápidas ecoou na sala. O caos retornou, e uma série de gritos encheu o ar. Todos se lançaram para o chão em desespero. E no meio da confusão, Ricardo percebeu a verdade devastadora. Clara não era apenas uma vítima. Ela poderia ser a chave para tudo isso, o que a mãe de Ricardo realmente estava escondendo. E a militância em suas palavras. O que havia sido verdade até agora? Ricardo. A voz de Clara soava distante, e ele percebeu que o tempo estava se esgotando. O destino de todos estava prestes a ser mudado para sempre, mas a maior pergunta ressoava em sua mente. O que mais havia na escuridão que ele ainda não descobriu?
A cena explodiu em caos. O corpo de Clara caindo, o som de vidro quebrando e a voz da mãe de Ricardo ecoando na sala. Abaixe essa arma. Era uma confusão de gritos e chacoalhos. Ricardo, em desespero, se colocou na frente de Clara. Aqueles momentos pareciam se arrastar. O coração dele batia tão rápido que ele mal conseguia escutar o que estava acontecendo ao seu redor. A mãe dele se moveu com determinação, encarando Eduardo. Vá embora. Não haverá mais sangue hoje. Ela parecia mais forte do que ele se lembrava, e essa força o surpreendeu. O brilho nos olhos dela era intenso, iluminando até mesmo a escuridão que o cercava. Ricardo olhou para Clara, e o aperto no peito dele doía mais do que nunca. Fica comigo, amor. Você precisa lutar. Ele viu o esforço dela para abrir os olhos. As palavras dela, ainda que fracas, atingiram seu coração como uma flecha. Ricardo, eu não consigo. Eduardo hesitou, a pistola tremendo em sua mão. Silvana, não faça isso. Você não sabe o que está causando. A expressão dele misturava raiva e medo. Era como se estivesse à beira de uma decisão que poderia destruir tudo. Não podemos continuar assim. Silvana gritou de volta. Já é hora de a verdade sair à tona. Precisamos proteger a criança. O ambiente estava tenso. Cada segundo era um peso nas costas de todos. Mas uma parte de Ricardo estava despertando. Ele precisava agir. A vida de Clara dependia disso. Eduardo, esta não é a resposta. Ricardo interveio, sua voz tomando força. Você realmente quer continuar isso? Olhar para suas escolhas e ver mais dor? O rosto de Eduardo mudava, e Ricardo percebeu que não estavam apenas lutando entre si. Estavam todos lutando contra o legado que os unia. Bam! O tiro ressoou, mas não de uma arma. Era o som de uma porta se abrindo com força. Novas figuras emergiram da confusão. Oficiais da lei. A salvação e o perigo estavam interligados, e a tensão crescia como um incêndio. Todos no chão, mãos à mostra, eles ordenaram. Aquele poderia ser o fim ou uma nova oportunidade. Ricardo agarrou a mão de Clara. Seu olhar estava determinado. Vamos sair daqui, juntos. Ele sentia que naquele momento tudo poderia mudar. Silvana correu para interferir, enquanto Eduardo ainda hesitava. Os policiais, com seu olhar sério, cercaram o ambiente, mas Ricardo sabia que ainda havia um jogo a ser jogado. Ele precisava escolher o que priorizar, a família ou a verdade. E tudo se resumia a um resgate urgente. Clara, segura firme. Ele colocou a mão dela no cérebro da criança como um gesto simbólico. Um clima de confusão se estabeleceu. Silvana assinalava para seguir para a saída. Apenas armazenando o que poderia ser a última chance de se unir, eles se moveram. O coração deles estava disparado, mas a determinação era palpável. Enquanto saíam, as sirenes da polícia zuniam ao fundo, e a dúvida permeava suas mentes. Clara olhou para Ricardo, seus olhos finalmente luminosos, como se algo mais forte a estivesse animando. Eu não vou deixar você ir. Nunca mais. Foi tudo que conseguiu sussurrar. Ricardo assentiu, mas no fundo ele sentia que o passado nunca estaria completamente resolvido. Um eco de segredos não revelados. Mas naquele momento, o que importava era sobreviver e proteger aqueles que amava. Ele sentiu a mão dela, apertar a dele, e isso trouxe mais certeza à sua escolha. Enquanto eles saíam da cena que se tornara tão caótica, uma nova jornada se impunha diante deles, cheia de incertezas, mas também com o potencial de cura. Podiam não ter todas as respostas, mas estavam juntos, e isso era o que mais importava. Então algo estranho ocorreu. Ao entrar no carro, uma nova figura entrou na história, livrando-se da sombra de todos. Era Miguel, um olhar pesado de derrota, mas a determinação em seu espírito. Ei, eu tô indo com vocês. Não posso ficar mais aqui. A caminho de um futuro incerto, algo dentro de Ricardo começou a se cifrar. Um novo capítulo.
uma nova história aguardava, totalmente fora de qualquer expectativa. E no meio daquela bagunça misturada a esperança e dor, a pergunta ecoava em sua mente: quais futuros eles criariam, juntos? E antes que a história chegasse ao fim, agora é o momento de você agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada emocional. Não espere nem mais um segundo. Seu apoio faz a diferença.